Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Hoje nós damos continuidade ao terceiro volume e vamos abordar dois capítulos que são Em Genezaré e Tributo do Templo. São os dois capítulos que a gente vai caminhar hoje, então vamos ao texto para ver o que é que Pastorino nos reserva. Ele vai basear o primeiro capítulo, em Genezaré, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 34 a 36, quando ele diz assim: Tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E conhecendo os homens daquele lugar, enviaram a todos os arredores e trouxeram-lhe todos os que tinham enfermidades e lhe rogavam que os deixasse tocar somente na borla do seu manto. E todos os que tocaram se curaram. Marcos também descreve isso no capítulo 6, versículos de 53 a 56, dizendo assim: E tendo atravessado além, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. E saindo do barco, imediatamente a conheceram e correndo por toda aquela circunvizinhança, começaram a levar nas macas os que se achavam doentes, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrasse nas aldeias, ou nas cidades, ou nos campos, punham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos, a borla do seu manto. E todos os que tocaram se salvaram. Então, aí, pelos dois evangelistas, como aponta Pastorino, nós sabemos que Jesus desembarcou na planície de Genezaré, logo ao sul de Cafarnaum. Nós já falamos desse local, que segundo Flávio Joséfo, já tivemos a oportunidade de falar isso, era de suma fertilidade, produzindo flores e frutos o ano todo. Então, tocando na terra, Jesus toma a estrada que vai a Cafarnaum e pelo caminho ele vai atravessar por diversas aldeias, diversos vilarejos, pequenas cidades e campos cultivados. Aí Marcos vai e anota que ao chegar à terra, logo o conheceram. Por essas palavras, nós percebemos que Jesus ainda não estivera nessa região, mas, sendo ela tão próxima a Cafarnaum, muitos dos seus moradores já deviam tê-lo conhecido ao vê-lo na cidade. Então, ouviram falar, com certeza Jesus era famoso. Então, dessa forma, como diz Pastorino, a notícia se espalha e todos que tinham doentes levavam eles em macas para as localidades que se sabia que ele atravessaria e os colocavam quer nas praças, quer em locais amplos, para que ao passar os doentes conseguissem tocar as borlas do seu manto esvoaçante, como é colocado lá em Números capítulo 15, versículo 38. E pediam que ele lhes permitisse tocar nelas para conseguir a cura, e obtinham-na. E todos se salvaram das enfermidades, diziam as duas testemunhas. É interessante, como aponta Pastorino, que a gente observe aqui o sentido do verbo salvar-se. Enquanto isso, Jesus continuava o seu trajeto para o seu objetivo, ao mesmo tempo que se afastava de Tiberíades, onde então estava residindo Herodes Antipas. E por onde ele passava, ia beneficiando e curando, conforme Atos, capítulo 10, versículo 38. E aqui nós temos um exemplo, na verdade, de bondade dos seres evoluídos. Jesus poderia ter desembarcado diretamente em Cafarnaum, mas ele preferiu aproveitar a oportunidade, descendo a terra um pouco mais ao sul, com a finalidade de percorrer uma região que não havia visitado antes na viagem, distribuindo benefícios a todos os enfermos.
É um modo de agir que pode e deve ser imitado por todos os que atingiram o que Pastorino chama de quinto plano evolutivo do serviço. Por onde quer que perambulemos, há sempre numerosas criaturas que vão necessitar do nosso auxílio, seja de natureza moral, seja de natureza material, seja para a sua saúde, seu trabalho, seu conforto, sua compreensão das verdades. E com isso a gente vai ter a oportunidade de ir enxugando lágrimas de todos os que choram, reajustando os desequilíbrios emocionais, iluminando inteligências, numa palavra, beneficiando. E aí Pastorino diz que também em relação aos seus próprios veículos, há uma necessidade, vez por outra, que a individualidade simbolizada por Jesus se ocupe com eles, percorrendo-os, a fim de verificar suas deficiências e também atendê-las. Então, essa viagem de inspeção é feita com o que costuma chamar-se de exame de consciência, em que nós temos a chance de passar em revista os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, para, desse jeito, verificar quais são os pontos fracos a serem fortificados e os excessos a serem controlados. A gente vai reequilibrando o nervosismo, acertando os rumos, firmando resoluções, e com isso a gente vai estar beneficiando os nossos veículos para que melhormente cumpram as suas obrigações, como disse Pastorino. Então é comum que a gente viva tão absorvidamente preocupado com as coisas exteriores, externas, que nós esquecemos nossas próprias necessidades íntimas. E aí Pastorino diz que é preciso que a gente aprenda a permanecer vigilante, observando tudo o que se passa em nós mesmos, a fim de prevenir ou remediar a tempo qualquer dificuldade que surja. E aí então Pastorino passa para o capítulo seguinte, que é o tributo do templo, que se passa em abril do ano 30. Pois bem, isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 24 e 27. 24 a 27. Ele diz assim, tendo chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam as 2 dracmas e perguntaram, vosso mestre não paga as 2 dracmas? Respondeu-lhes ele, paga. E quando Pedro entrou em casa, antecipou-se Jesus dizendo, abre aspas, que te parece, Simão, de quem recebem os reis da terra tributo ou imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Fecha aspas. Pedro então responde, dos estranhos. Jesus disse, abre aspas, então os filhos estão isentos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que subir, tira-o. E abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Apanha-o e entrega-lhe por mim e por ti. E aí Pastorino vai dizer que depois dele percorrer a planície de Genezaré, proveniente aí de Betsaida Júlias, ele chega finalmente com sua comitiva a Cafarnaum, recolhendo-se para seu lar. Pouco antes aí, pouco após eles terem chegado, bate à porta os cobradores de impostos do templo. Jesus residia com Pedro e a este, o dono da casa, a quem se dirigem os cobradores lhe perguntando se o mestre não paga imposto de dracmas. A origem do imposto do templo se prende aí a Moisés, conforme a gente lê em Êxodo, capítulo 30, versículos de 11 a 13, quando Yahvé ordena que ao serem contados os israelitas de cada um, fosse cobrado um tributo de meio ciclo, que corresponde a 20 gueras. Na época da restauração, Neemias, lá no próprio capítulo 10, versículo 33 do livro de Neemias, baixou a tarifa para 1/3 de ciclo, especificando ao mesmo tempo a finalidade desse imposto, que era a manutenção do templo e dos serviços religiosos. Na época de Jesus, já voltara a ser meio ciclo. O ciclo de prata, é bom lembrar, tinha um valor de 4 dólares atuais. Então sua equivalência nas moedas contemporâneas era de 4 denários, que era a moeda romana, e de 4 dracmas, que era a moeda grega.
Então o imposto de meio ciclo corresponde a 2 dracmas, a que chamavam de didracma. Para 2 pessoas, então havia necessidade de 4 dracmas, que perfaziam aí um stater. Pois bem, Mateus chama os coletores desse imposto de oitodidracma lambanotes. Isso quer dizer o quê? Os recebedores de dracmas. Então a coleta começava em Jerusalém no dia 25 de Adar e fora da capital no dia 15 de Adar, que era o nome do mês que precedia o Nisan, no qual era celebrada a Páscoa. Então deveria terminar a coleta e ser recolhido o resultado até o dia 1º de Nisan, na sala do tesouro do templo, para ser utilizado ali com as despesas da Páscoa. Então, nas regiões que eram mais distantes, o resultado da coleta deveria ser enviado aí para Jerusalém até 15 dias antes de Pentecostes. E as do exterior deviam chegar até 15 dias antes da festa dos tabernáculos, quando afluíam para Jerusalém todos os israelitas da diáspora. Então o montante ali era levado pelos próprios peregrinos de confiança do templo. Então estavam obrigados ao imposto os israelitas que eram maiores de 20 anos, inclusive os levitas, os prosélitos e os libertos. Eram isentos apenas os menores daquela idade, os escravos, as mulheres e os sacerdotes, sobre o que muito se discutia, é bom lembrar, né? Então, o Pastorino vai dizer que, em vista da crescente fama de Jesus como Messias, os cobradores então ficaram na dúvida se ele não pretendia valer-se da isenção e interrogam a Pedro a respeito disso. Observe-se aí que a casa é apresentada como moradia de Jesus, tal como está colocado no capítulo 13, versículos 1 e 36, e não mais essencialmente como casa de Pedro, como está colocado no capítulo 9, versículo 14. Então esse detalhe aí a gente faz com que a gente verifique que nós estávamos ao mês da Páscoa, o que confirma o afirmado lá em João, capítulo 6, versículo 4. Então Pedro responde aos cobradores sem hesitar, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus se antecipa a ele, perguntando de quem recebem imposto os reis, se dos filhos ou dos estranhos. A resposta é óbvia e lógica, é a conclusão de Jesus, que conscientemente se sabia filho de Deus, porque nele já agia o Cristo interno em toda a sua plenitude e não apenas a personalidade filha da carne. Aí Pastorino vai dizer que, não obstante, julga dever ser evitado qualquer mal-entendido, ou como se diz, qualquer tipo de escândalo. Então ele resolve, para satisfazer o pagamento, dizer que Pedro chegue até a praia e lance um anzol, avisando-lhe que na boca do primeiro peixe que ele pescar, ele vai encontrar um estáter. Com esse estáter, ele diz que seria pago o seu tributo, e num gesto de delicada cortesia para com Pedro acrescenta: e o teu também. Então pergunta-se primeiro aí, como teria sido obtido que essa moeda estivesse na boca de um peixe? Segundo, como teria Jesus tido conhecimento de que lá havia uma moeda? Terceiro, como sabia que esse seria o primeiro peixe a morder a isca lançada por Pedro? Interessante, né? Logicamente, a gente não está aqui em condições de dar uma resposta certa e definitiva para essas perguntas, com a garantia cabal do que realmente aconteceu, mas apenas podemos ponderar algumas hipóteses. E aí a única que nos parece viável e aceitável é de que não havia lá nenhuma moeda, mas Jesus, por meio dos espíritos que rodeavam ele e o serviam, conforme a gente vê lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 11, ele providenciou para que na boca do primeiro peixe que mordesse a isca lançada por Pedro, fosse ali materializada ou para lá transportada a tal da moeda. Então o transporte aí, como um fenômeno mediúnico, é uma coisa que pode ser realizada desde que haja uma capacidade
por parte do agente. E aí Pastorino vai dizer que uma outra lição para todos os espiritualistas aí que está sendo colocado é o quê? Que de modo geral, ao atingir um certo grau evolutivo que julgam ter, esses espiritualistas dizem não ter apego com relação à questão material e à questão do pagamento. Eles acham que merecem tudo de graça, porque estão isentos de obrigações terrenas. E realmente a sensação é justa. Mas para que e por que ensina o mestre escandalizar e suscitar aborrecimentos? Quem está na Terra utilizando o corpo físico denso, cujas células todas são tiradas do material do planeta. Quem está servindo-se diariamente das coisas que cercam, deve também, obviamente, contribuir para o aprimoramento, para a melhora física do ambiente em que eles vivem, obviamente, né? Assim como aos outros irmãos seus. Então, seres evoluídos não são apenas os santos e místicos, e nem somente aí os gênios e artistas. É bom lembrar, Pastorino vai falar dos inventores, os construtores, os industriais, os comerciantes, todos, enfim, que colaboram no progresso do planeta para gerar mais conforto, mais beleza na casa que o Pai nos fornece gratuitamente para a nossa habitação ali temporária, né? Então, todos esses são, obviamente, colaboradores valiosos da obra do Pai, são, portanto, missionários do alto. Como seria triste, como seria difícil a Terra sem eles. Então, que desequilíbrio terrível se verificaria aí se os espíritos atualmente muito evoluídos tivessem que habitar um planeta ainda caótico, ainda selvagem, como era, na verdade, na era quaternária, como diz Pastorino. Então, o conforto material, o progresso físico também ajudam a evoluir, também proporcionam satisfação espiritual e um ambiente mental para uma aquisição de cultura. E por isso nós devemos nos sujeitar aos impostos que nos são ali solicitados pelas autoridades, a fim de que, por meio desse, a gente consiga compensar a nossa hospedagem que recebe ali os nossos corpos durante a nossa estada gratuita nesse imenso e belíssimo albergue que Deus, nosso Pai, colocou à nossa disposição. Mas há um outro ponto de vista aí interessante, né? É a relação existente entre a individualidade e os corpos físicos. Muitas vezes a personalidade pede um pagamento de tributos ao espírito. São horas de sono para refazimento das energias dos nossos órgãos. São as distrações para o repouso dos nossos neurônios cerebrais. São os passeios nas montanhas, no mar, para que a gente consiga revigorar o sangue com oxigênio novo, com oxigênio puro. É a alimentação para sustentar as nossas células. São períodos aí de lassidão, como coloca Pastorino, para contrabalançar as distensões musculares. São, enfim, tantas pequenas exigências de nossos veículos que precisam ser atendidas. E tudo isso pode ser comparado, como disse Pastorino, ao imposto do templo, já que na realidade nosso corpo é o templo de Deus vivo. Isso está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E como tal, tem que ser bem cuidado, ou seja, é o veículo que nós tomamos ao nascer e que terá que nos levar ao termo da viagem, sem acidentes provocados pelo nosso próprio descuido. Então, muito viríamos a sofrer se nós perdêssemos o veículo no meio da viagem por culpa nossa. O que faltasse da estrada teria que ser feito a pé. Então, por isso é importante que a gente cuide desse imposto do templo, né? Ou seja, que é o cuidado do organismo, que é tão importante e que faz parte da nossa jornada evolutiva também. É o imposto necessário aí que a gente pague para conseguir estarmos afinados com o fato de estarmos encarnados no planeta, recebendo tantas bênçãos e por isso precisando fazer também a nossa parte. Maravilha, semana que vem, com fé em Deus, estamos de volta
Hoje foi bem curtinho, né? Mas semana que vem, com fé em Deus, a gente está de volta. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.